Colossenses, estamos no ponto que Jesus é superior ao misticismo. Vimos que ninguém vos julgue. Versículos 16 e 17 do capítulo 2. Hoje nós vamos estar vendo o segundo aspecto. Ninguém se faça árbitro contra vós. Vamos estar estudando hoje o versículo 18 e 19. Ninguém se faça árbitro. Também poderia ser traduzido como ninguém vos declare indignos de um prêmio. Árbitro é uma expressão do meio esportivo. O árbitro, ele desqualifica o competidor. Ele dá cartão amarelo, ele dá cartão vermelho, ele julga a competição. E quando a pessoa não está jogando segundo as regras, essa pessoa é julgada pelo árbitro, perdendo a honra de ganhar o prêmio. E é exatamente esse o sentido desse texto. Ninguém se faça árbitro contra vós. Vamos lembrar que os falsos profetas estavam se achando mais superiores porque tinham uma intimidade maior com espíritos mediadores, emanações de Deus, mas não com Deus. E isso fazia com que eles desqualificassem os crentes. Ah, você não é tão espiritual quanto eu sou. Eu tenho um acesso, uma mediação que você não tem. Então eles estavam julgando o corpo de Cristo, a igreja de Colossos, como inferiores. Ninguém se faça árbitro contra vós. Tem alguma coisa? A versão. Que versão que é essa aqui? Corrija a versão aí, senão não vai bater o nosso escudo. Revista e atualizada. Muito bem. Um cristão que não obedece às orientações de Deus, ele não perde a salvação. Opa, como é isso? Um cristão que não obedece, não perde a salvação. Mas perde o quê? A aprovação de Deus e o prêmio que prometeu aos que forem fiéis. Aqui está um ponto que divide a cristandade hoje. Boa parte da cristandade diz que crente, quando peca, perde a salvação. Antibíblico. Não tem isso na Bíblia. Não tem apoio bíblico para tanto. O que o texto está dizendo que o único capaz de julgar, o único capaz de ser árbitro sobre nós é o Senhor. É isso que o texto está dizendo. A Bíblia fala de vários julgamentos da parte de Deus. Agora, de qual julgamento que eu estou falando? Qual deles? O julgamento das obras cristãs. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O povo de Deus gosta desse texto. E principalmente no próximo versículo, 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Logo todo mundo fica à vontade para não fazer nada. Só que o texto não para aqui. O versículo 10 continua com a mensagem que o pessoal não quer decorar. O 10 o pessoal não quer decorar. Pois somos feitura dele, nós, criados por ele, criados em Cristo Jesus,
para boas obras. Se você nasceu de novo, se você é de Cristo, é para boas obras. Não é para cruzar os braços. As quais Deus, de antemão, desde antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. De antemão, preparou para que andássemos nelas, nas boas obras. Então, o Senhor deseja de nós, crentes, que vivamos na prática das boas obras. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Aqui é Bema, tribunal. Bema, no grego, dá a ideia de pódium. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Ele vai julgar as obras dos crentes. E vai premiar. Para que cada um receba segundo o bem, a boa obra, ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Enquanto aqui. O que é o mal feito por intermédio do corpo? É aquilo que foi inútil, aquilo que não glorificou a Deus. Essa questão, esse arbítrio, é Deus que tem. É Ele que vai julgar. Só que aqui, em Colossos, eles estavam julgando. Uma coisa interessante é que, qual que é o padrão disso? O padrão é um padrão retrospectivo. Nós, a presença do Senhor, já tivemos a vida aqui. A retrospectiva das obras que glorificaram o Senhor. Vamos ver isso aí. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, 13, manifesta se tornará a obra de cada um. Opa! A obra vai ser manifesta. Vai haver um julgamento daquilo que nós fizemos aqui nesta vida. Pois no dia do Senhor, lá na frente, a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. O fogo. Vamos lembrar que Jesus hoje está nos céus. Uma roupa sacerdotal, isso está no capítulo 1 de Apocalipse. E seus olhos são como chama de fogo. O fogo nas Escrituras tem muito a ver com juízo, com julgamento, com arbítrio. Bem? E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo, os olhos do Senhor, o provará. 14. Se permanecer a obra de alguém, olha só, se permanecer, se na prova passar, que sobre o fundamento edificou, que é Jesus, esse receberá galardão, prêmio, que ninguém vos declare indigno de um prêmio, galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, não for aprovada, sofrerá ele dano, não vai receber premiação, mas esse mesmo será salvo. Opa, mas crente não perde a salvação, é o que Deus está falando, será salvo. Todavia, como que através do fogo. Agora imagine, meu irmão, quando lá em Apocalipse narra o Senhor, Deus assentado no seu trono, e a igreja presente, já após o julgamento do tribunal, e aqueles que têm galardão, coroas, vão chegar aos pés do Senhor, se ajoelhar e colocar a coroa para a glória dele, aos pés dele. Agora imagine aqueles que estão sem coroa, nesse momento, olhando para o Senhor,
Que fracasso eu fiz. Fracasso eu fiz. Como que atravessa o fogo? E isso vai durar quanto tempo? A eternidade. O que nós vivemos aqui nesse tempo presente, curto, nessa vida que é como a flor da erva. Nasce a erva, seca a erva, o vento leva a erva. Rápido. Mas o efeito dessa vida rápida aqui tem um efeito eterno quanto ao nosso padrão de vida cristã. Então, nós estamos diante daqui, vendo que o que é mais importante? A qualidade de vida que nós vivemos em Cristo, e não a quantidade. A pessoa pode fazer muita coisa, mas se aquilo está glorificando ela e não a Deus, não tem valor. Então, o que importa é a qualidade do que fazemos. Com que coração nós fazemos. Se é para glorificar, se é para adorar. Qual a motivação que está aqui? É isso que vai ser julgado lá. Qualidade do que fizemos. Como tem sido a qualidade das nossas vidas? Tem sido uma vida de servo? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, está vendo? O arbítrio é de questão esportiva. Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa competitiva. Né? Está lá na Olimpíada, correu 9 segundos, medalha, coroinha de ouro. Nós, porém, a incorruptível, vale para a eternidade. 26. Assim corro também eu. O apóstolo Paulo está se incluindo nisso. Não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Dedicado, focado em servir a Deus, em glorificar a Deus. 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então, a dedicação, ser servo do Senhor. Para que, tendo pregado, opa, não é correndo, estádio? Pregado. A outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Opa, perder a salvação? Não, perdeu o galardão. Então, ele está pregando para várias pessoas, essas pessoas estão se dedicando, e o que ele está pensando? Puxa, esse pessoal se dedicando, pode ser que no dia lá do galardão, eles tenham o pódio e eu não. E eu seja desclassificado lá. Então eu preciso me dedicar mais intensamente. Esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão. Porque o valor que ele está olhando é o valor eterno, não para as coisas temporais. E para os coríntios, em 1 Coríntios, isso era um linguajar e uma ilustração que fazia parte do contexto deles. Porque lá em Corinto existiam os jogos ísticos de competição. A cada 2 anos tinha esses jogos. Então, quando foi ilustrado essa questão da dedicação, essa ilustração entrou claramente na mente deles, porque era comum ali essa prática. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora. O Senhor vai voltar. E comigo está o quê? O galardão. Que tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra.
Meus irmãos, a salvação não é por obras, mas a premiação é. A premiação é. E eu percebo muito que o povo de Deus, salvação não é por obras. Então eu fico em casa e não faço nada. Não me dedico, não evangelizo, não discipulo, não pratico um cristianismo dedicado, devotado. Que prêmio você acha que vai receber? Versículo 13. Eu sou o alfa, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é Deus. Jesus é superior. E de acordo com o texto que nós estamos estudando, é superior ao misticismo. Tem muito misticismo no meio evangélico. Muito. Que não bate com a Escritura. Segue ensinos de falsos profetas. Voltando lá no nosso texto. Colossenses 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Pretextando humildade e culto dos anjos. O que é pretextando? Pretexto. Desculpa. Qual que o fulano está se explicando ali? O pretexto dele é que o pretexto já dá uma ideia, já não é boa a ideia. Pretextando humildade, ou seja, fingindo humildade. Fingem ser tão humildes que se não atrevem a ter contato com Deus. Deus é tão grande, tão santo, tão alto. Eu sou tão humilde que eu não vou ser ousado de falar com ele. Eu vou falar com os anjos, falar com ele. Não é isso que os católicos fazem? Com Maria? Vai a Maria que eu fico à frente. É esse o ensinamento católico. É o mesmo ensinamento dos falsos profetas aqui. Então eles alegam a necessidade de anjos na sua suposta humildade e cometem idolatria. Idólatras. Mas tem idólatra evangélico? Tem. Meus irmãos, eu fui num culto uma vez em Santos e o pastor lá falou que naquela tarde ele teve uma conversa boa e longa com um anjo. Porque o anjo fez algumas revelações para ele e algumas orientações que ele estava aplicando aquela noite no culto. E foi um show do maligno aquela noite. Ele estava fazendo exatamente isso que eu estava fazendo. Contrário à palavra de Deus. Dentro da igreja evangélica. O pastor, não é ninguém, não. O pastor. Quando a palavra é tão clara para Jesus por meio de Maria, diz o católico, diz o adventista, para Jesus por meio dos ensinamentos de Ellen White. Os mormons é para Jesus, segundo o ensinamento do demônio lá do anjo que deu aquela revelação do comunismo. Olha, nós somos ligados a Deus. Sim, qualquer tendo espírito aí. Através de anjos demoníacos. Baseando-se em... Qual que é a base?
baseados na experiência de homens, baseados na mente do homem, não na mente de Deus. Está aqui, é o caminho. Baseado em visões. O perigo que Paulo está tendo em mente aqui é o misticismo oriental. O que o misticismo oriental pensa? A ideia é que é possível ter uma experiência imediata, espiritual, independente da palavra, sem palavra, com Deus. Sendo que os falsos profetas tinham visões e contato com anjos. E com isso eles estavam abrindo portas para todo tipo de atividade demoníaca. Pois Satanás sabe falsificar a visão. Certa feita, eu fui numa reunião, terminou a reunião, uma jovem senhora veio me procurar e falou assim: isso aqui, não vai. Pastor, eu trouxe as roupas do meu marido, o senhor ungir elas para mim. O senhor vai fazer uma oração? Eu posso ir na sua casa fazer uma oração. Eu vou fazer unção de roupa. Então vamos lá. Marquei e fui lá. Falei de Jesus. Uma jovem senhora, cujo pai era pastor. Daí, então para a semana eu volto. Tá bom, voltei. Chegou lá, ela falou: ah, minha amiga passou aqui e nós fomos na igreja. Aí, tá bem. E aí, como que foi? A minha amiga falou para mim que foi uma bênção, uma grande bênção. Ah, foi bênção? Foi. Mas por que sua amiga falou e você não percebeu? Porque ela falou que eu fui usada por Deus. E que falei em outras línguas lá, e o pastor interpretou ao vivo lá, foi uma bênção. Mas você não lembra disso? Não lembro. Você não sabe o que você falou? Não sei. Você não lembra de nada? De nada. O que o senhor acha disso? Eu acho que você estava possessa de demônio. O demônio que faz isso. A pessoa não lembra de nada, porque ela foi tomada por demônio. Aí eu voltei a pergunta para ela: e o que você acha disso? Eu acho que o pastor está certo. E por que você acha que eu estou certo? Porque eu vivo uma vida longe de Deus, sem comunhão com Deus, sem intimidade com Deus, fora da vontade de Deus. Como que eu posso ser bênção naquele momento, se eu não tenho intimidade com Deus? Essa é a questão. Experiências acima da palavra. Experiência acima da palavra? Nunca. Ah, uma experiência nenhuma vale. Se tiver de acordo com a palavra. Se não tiver, negativo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. 2 Coríntios 11. Porque os pais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, forjados. Postura de humildade. 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Lúcifer. E seus filhados se fazem passar por luz. 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, ministros de Satanás. O fim deles será conforme as suas obras, más obras. Visões constituem um elemento importante nas heresias, como mormonismo, divisão de anjo, espiritismo, catolicismo. Como catolicismo? Ué? E aquelas crianças que tiveram a visão e o contato lá
dizendo que foi com Maria. Adventismo. Ellen White tinha contato com um anjo lá e ela ficava quase uma semana endemoniada dentro do quarto dela, lá falando com o anjo. E assim outros. Voltando lá para o nosso texto. 2:18. Colossenses 2:18. Ninguém se passa árbitro contra os outros, pretextando humildade e culto a anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Enfatuado. Ou seja, adotavam uma atitude de superioridade para com os outros, em função de segredos profundos, pois eles eram plenamente iniciados nos mistérios da sua religião, a religião dos mistérios. Quem já estudou a religião dos mistérios comigo, sabe que nasceu lá na Babilônia, o Nimrod. Lá é a origem de todo o misticismo, a religião dos mistérios babilônicos. Por isso que Babilônia hoje, nem existindo, ela está citada no Apocalipse. Babilônia. Porque todo o seu ensinamento místico perdura. E está infiltrado, inclusive no meio cristão, nas igrejas. Essa também é uma característica das sociedades secretas de nossos dias. Essas sociedades secretas têm práticas religiosas segundo homens e não segundo as Escrituras. Ou seja, eu sou superior porque eu tenho um elo, eu recebo uma emanação, vocês não sabem nada. Não vem com esse livro aí, Bíblia, vamos ler outras literaturas superiores que vão trazer informações novas. Eu já ouvi isso. Uma vez discutindo com dois advogados, depois eu descobri que eles eram da igreja de Satanás. E um deles, filho do presbítero, falou para mim: não, como que é a sua igreja? A gente estuda a Bíblia. Então, mas é só a Bíblia. Existem outros livros muito bons que precisam ser estudados também. Pronto. Já começou a ir para o ocultismo. E aqui é exatamente isso que o texto está falando. Eles estão enfatuados, todos cheios, não segundo as Escrituras, mas com uma conduta que parece humilde e piedosa. Parece humilde e piedosa. Olha, só fachada. Só fachada. O fato é o seguinte, irmãos: nenhum cristão precisa ser iniciado. E nenhum sistema religioso, misticismo, para ter acesso à presença de Deus. Cristo é superior, por que a gente vai precisar de misticismo? Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, como eu falei, Apocalipse 1 narra ele com vestes sacerdotais, que penetrou os céus, está dentro do Pai, conservemos firmes a nossa confissão, pois Cristo é superior. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele se compadece. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A nossa semelhança, não igual. Ele não tinha pecado, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, com fé, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça
para socorro em ocasião oportuna. Cristo é superior. Não precisamos de outros recursos, de outras mediações, de outros meios. Ele é superior. Capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, lá no tabernáculo celestial, diante do trono da glória do Pai, pelo sangue de Jesus. Porque nós cantamos agora, pelo sangue de Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Temos acesso ao trono da glória pelo sangue de Jesus. Cristo é superior porque é pelo sangue dele que nós temos acesso. E ninguém mais e nada faz mediação, a não ser Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. O véu se partiu de alto a baixo. Não é necessário mais um sumo sacerdote terreno, que temos o sumo sacerdote no tabernáculo celestial. E cada um de nós é um sacerdote. Então o véu se rasgou, não é necessário mais intermediação. Isto é, pela sua carne, quando ele se sacrificou. 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, o Senhor Jesus. 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, que é a palavra de Deus. Cristo é superior. Não precisamos nada místico. Não é necessário caminhar por cima de sal grosso, beber água ungida em cima da televisão, dar voltinhas em volta da cidade, vamos conquistar essa cidade para Deus, vamos caminhar em volta dela. Pregar, tem que caminhar em volta. Certa vez, um grande amigo meu, ele se deixou enredar por isso. E chamou a igreja dele, ficaram caminhando em volta de um quarteirão, de um bairro lá, para ganhar aquele bairro para Jesus. Eu perguntei para ele, mas sabe o que você fez isso? É que lá no Antigo Testamento, Deus fala para Abraão que aonde os pés dele pisarem, ele ia dar para ele. Então nós vamos pisar, aonde a gente pisar, ele vai dar para nós. Meu Deus, fica errado. Uma promessa feita para Abraão. Não é feita para mim, nem para você, nem para ninguém. Abraão, para a nação de Israel. Espiritualizando as coisas. Tornando as coisas místicas. São coisas que nós temos que termos o sumo sacerdote, um mediador, a única pessoa suficiente de nos atender. Coração sincero, com certeza de fé, coração purificado, lavado, a consciência com água pura, que é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus vai demonstrar aquilo que nós precisamos nos acertar com ele. A palavra de Deus que vai dar diretriz para as minhas decisões, para aquilo que eu preciso fazer, para as minhas ações, para as minhas obras, para que isso possa um dia contar a meu favor a eternidade. Voltando lá para Colossenses, capítulo 2, versículo 19. 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus.
e não retendo a cabeça. Quem não está retendo a cabeça? Os falsos profetas que estão enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então, na sua mente carnal, não estou na mente de Deus, na mente do Espírito, na carne. Não retendo a cabeça. É a cabeça do corpo de Cristo. O corpo de Cristo. É a cabeça da igreja? Jesus. Não retendo a cabeça, ou seja, não tendo um viver consciente que é Cristo. Ou seja, nós devemos ter consciência que Cristo é a cabeça, que Ele é a fonte inesgotável de recurso, de sustento, de orientação, de proteção. Ele é superior. A cabeça governa o corpo, e nós somos o corpo de Cristo. Nós quem? Todo aquele que crê. Todo aquele que é nascido de Deus. E este cresce, o crescimento que procede de Deus. E não um misticismo que me dá condição especial, secreta de mistérios místicos. Nada disso. Ah, mas Deus fala comigo, Ele me revela, Ele me dá visões. Que visões são essas? Que revelações são essas? Na rua que eu morava lá em Jundiaí, tinha o pastor da Igreja Batista. Morava aí. Primeira Igreja Batista de Jundiaí. E eu achava estranho porque tinha duas casas. Um portão central no meio das duas casas, a garagem. Uma casa para cá, outra para cá. Por que um pastor precisa de duas casas? Daí eu fui me informando e entendi o que acontecia. Ele recebeu uma revelação, uma visão, que deveria deixar a esposa dele e casar com uma moça que cantava no coral da igreja. Então, na casa de cá morava a primeira mulher e na casa de cá a segunda mulher. E a igreja aceitava, porque foi uma revelação, uma visão dada por Deus. E aí? Foi Deus que deu essa visão? Ou Deus é contraditório? Que Deus odeia o divórcio? Quando a pessoa faz uma aliança com outra pessoa, até que a morte separe. Não, mas o pastor recebeu uma visão. Olha aí. A experiência acima da palavra de Deus. A visão. É o pastor, o santo pastor. Assim o nosso mundo está repleto. Misticismo no Evangelho. Muito místico. Mas aquilo que precisa mesmo, buscar a palavra de Deus, orar, buscar a presença do Senhor, porque Ele é superior, não precisa mais nada. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça que governa todo o corpo. Corpo esse constituído de todo aquele que crê. E aquele que crê deve ter o crescimento que procede de Deus. Cresce o crescimento que procede de Deus. E não na experiência mística, que é fruto da carnalidade, potencializada por demônios, fruto de ensino de falsos profetas. Interessante que Jesus chama a atenção para esse perigo. João capítulo 10, versículo 9. João 10, 9. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. Ele é superior. Ele é suficiente. 10. O ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão?
Ah, vocês aprenderam, né? Acontece que nas igrejas estão ensinando que é o diabo. O texto não está falando do diabo. Vamos seguir mais o texto, vocês vão ver. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus, para que tenham vida e a tenham abundância. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Foi o que ele fez. 12. O mercenário, o falso profeta, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário veio para matar, roubar e destruir. Exatamente. Quantas igrejas têm mercenários que estão na obra de Cristo por causa de dinheiro? Vai lá, faz uma explanação pitoresca, animalesca, carnal, que vai de encontro às necessidades carnais das pessoas, e no final pede uma oferta pomposa. 13. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Qual cuidado que ele tem? Nenhum. Matar, roubar e destruir. Cheio de mercenários. É o que mais tem. Por isso, a igreja está sendo difamada. Quando você fala de Cristo com uma pessoa, mas olha, não dá, né? Ser evangélico não é possível. Não foi isso que falaram para você essa semana aí, Ricardo? Foi. Isso aí. Tal é o naipe dos crentes e principalmente dos pastores. Essa é a questão. Cristo é superior. Você crê nisso? Viva isso. Dedique a vida a tudo isso. Faça como Paulo. Esmurre o seu corpo. Leve ao limite a servir a Deus. Para produzir boas obras que vão contar para o prêmio eterno. Às vezes a sensação que eu tenho é que parece que a eternidade é aqui. Que as pessoas vivem tudo em função do aqui e agora. A motivação delas irem à igreja é o quê? É a bênção. Eu quero saber o que Deus tem que falar para mim. Quem sabe o pastor vai ter uma revelação, uma visão de alguma coisa para mim. E eu vou voltar orientado para minha casa. Toda e qualquer visão ou revelação que não estão na Bíblia, que não estão na palavra de Deus, não é de Deus. Dá para entender? Não é de Deus. O que é de Deus está aqui. E tudo tem que ser provado através disso. Ah, e se o pastor der um conselho? Ótimo, o conselho é bom. Bate para a Bíblia? Essa é a questão. Quando eu era jovem, um grande amigo meu estava com dificuldades no casamento. E ele foi até o pastor. E o pastor também era advogado. Em vez do pastor dar uma orientação de como lidar biblicamente com a vida conjugal, ele falou: não, passa lá no meu escritório essa semana que a gente trata do divórcio. É assim. Precisamos compreender a obra de Cristo. O que Ele realizou para mim, para a minha vida. Luz para os meus pés é a tua palavra. Em cima de que palavra eu estou dando?
Misticismo é coisa antiga. A gente vê lá no Antigo Testamento, já lá o Balaão querendo fazer cilada. O povo de Deus. Nem existe igreja aí. Nasce a igreja, o inimigo se levanta e põe o joio misturado com o trigo e põe seus ministros infiltrados. E assim a coisa chega no céu. Nós temos o cano, a vara de medir, a regra. E temos que caminhar segundo essa regra, para que o Senhor seja árbitro e não os outros das nossas ações. E possamos viver nessa fé. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Fábio, você vai dizer isso? Amado Deus e Pai, graças te damos, Pai, por esse dia de vida qual o Senhor tem nos dado, abençoado, nos dado a força de chegar até aqui, Pai. E ouvir a tua palavra, que é a palavra da verdade, o Senhor nos guie, nós possamos meditar nela. Senhor eterno, eu oro pela vida de cada irmão que está aqui, por toda a família representada. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe. Nós possamos, Pai, andar nos teus caminhos. Que o Senhor nos ajude sempre, dando forças. Senhor eterno, nós nos louvamos a tua presença, a tua beleza. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, que nos amou e nos revelou a graça. Que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa, que nós possamos glorificar o teu santo nome, Pai, no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso trabalho, com a nossa família, com nossos amigos, e que nós possamos, ó Pai, proclamar, que nós possamos levar o Evangelho da salvação. Tudo entregamos em suas mãos, em nome de Cristo Jesus, bendito e eterno. Amém. Amém.